Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de história. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que são revoluções inglesas. Na nossa última aula, a gente viu até onde Elizabeth, que era da família Tudor, assumiu o poder. Devido a não ter herdeiros, ela perde esse trono, e as medidas que levaram à pré-revolução dentro da Inglaterra. Ok? Então, após isso, nós vamos ter o poder da Inglaterra, o trono vai passar para a dinastia Stuart. E o primeiro rei aqui vai ser o nosso Jaime I, que vai ter diversas divergências com quem? Com o nosso parlamento, que era a ordem, vamos dizer, direta de dentro da Inglaterra. A gente vai ver mais lá na frente cada separação de dentro do governo aqui. Após essas divergências, ele vai perder o trono, vai assumir o poder o seu filho, que vai ser o quê? Carlos I, que também é da dinastia Stuart, tá? E aí, quando Carlos I vai assumir o poder, meninos e meninas, vamos ter um famoso documento chamado de Petição de Direitos, aonde o parlamento, logicamente aqui, ele vai construir um documento aonde esse rei vai ter que assinar antes dele assumir o trono. E o que esse documento dizia aí, professora? Ele estabelecia todos os limites, ou seja, ele dava limites ao poder do rei, ao poder absoluto. Porque lembramos aqui que quando Jaime I assumiu o poder, ele é defensor do direito divino dos reis. Ou seja, o absolutismo ele volta a imperar dentro da Inglaterra. Então, com medo disso, o parlamento cria a petição de direitos. E outra medida que Carlos I vai adotar também vai ser continuar colocando o anglicanismo como religião oficial dentro da Inglaterra. Lembramos que nós vamos ter o quê? Catolicismo na Inglaterra, anglicanismo, devido ao rei Henrique VIII, quando ele rompe com a igreja, ele adere a uma nova religião dentro da Inglaterra, que até hoje, nos dias atuais, temos ainda, que é a igreja anglicana, mas também vamos ter o presbiterianismo e o puritanismo, que são as teorias defendidas por João Calvino, lá da Reforma Protestante. Viu como a história ela passa por processos de transformação? Vamos lá. Então, quando ele vai defender novamente essa religião, ele vai começar a perseguir os puritanos e os presbiterianos. E com essa perseguição, como uma grande parte da camada popular era de origem calvinista, presbiterianos e puritanismos, eles vão ficar um pouquinho descontentes com a medida desse rei. E outra medida principal que ele vai criar dentro do seu governo vai ser os impostos, chamados cheap money, né? Onde ele vai cobrar impostos de todo mundo, não importa se é comerciante, se é da burguesia, se tem grandes empresas, se tem um pequeno negócio, ele vai cobrar imposto para todo mundo. E com isso, todas essas insatisfações por meio da população vai criar o quê? Nós vamos ter, dentro da Inglaterra, uma revolta popular, onde a camada popular se revolta contra as medidas de que rei? De Carlos I. E aí nós vamos para cá, meninos. Né? Então, o que vai dar? Dentro da Inglaterra, a gente vai ver que são duas revoluções principais que vão ocorrer, que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então, na primeira, eu coloquei aqui a setinha, né? A revolta popular. A camada popular vai aderir às ideias de combater ao nosso Carlos I. Só que o parlamento vai ser esperto aqui. Ele vai aderir a essa revolta popular, ou seja, ele vai pegar os líderes e vai dar o apoio que eles necessitam para reivindicar direitos desse Carlos I aqui. E aí que vai surgir a nossa tão sonhada Revolução Puritana, de 1642 até 1650, 51 por aí. E dentro da Revolução Puritana, que vai ser de camada popular, mas que vai ser, né, colocada pelo parlamento também, que ele vai aderir a essa Revolução Popular da camada mais pobre, nós temos a divisão do parlamento, que é para a gente entender o que era esse parlamento. Então, o parlamento ele era uma espécie de onde os altos cargos da burguesia, da aristocracia, tinham poder.
e eles comandavam um pouquinho, eles direcionavam o rei naquilo que ele precisava fazer, as legislações e assim por diante. E aí esse parlamento ele era dividido de duas formas, não é isso? Que aqui nós temos de um lado a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que vai ser igual ao nosso parlamento. É só a divisão para vocês entenderem bem bacaninha lá. Então, dentro da Câmara dos Lordes aqui, eu vou ter a aristocracia, que é o grande poderio, ou seja, a nobreza, os cavaleiros que faziam parte do exército da Inglaterra, e por último, resumindo tudo, a nobreza inglesa. A nobreza inglesa, isso? Que apoiavam as ideias de quem? Do nosso Carlos I. Então, eles apoiavam o Carlos I, eles estavam ao lado dele em tudo que ele desmandava e tudo que ele fazia dentro do seu governo. Do outro lado, nós vamos ter o quê? A Câmara dos Comuns, como o próprio nome já diz. Comum são pessoas comuns, que não têm altos cargos dentro do governo, mas que estão ali para fazer parte de toda a sociedade. Então, dentro da Câmara dos Comuns, nós temos a burguesia puritana, que são aqueles que são adeptos, como eu já havia falado anteriormente, do puritanismo, que eram as ideias de Calvino, João Calvino, é isso? E temos os exércitos de cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Porque era o estilo de corte de cabelo deles da época, ou seja, eles defendiam a teoria puritanista e o corte de cabelo deles era redondinho. Diferente do exército inglês, onde eles eram mais pomposos, né? Grandes chapéus, toda a sua vestimenta era totalmente diferente. Que era, vamos ter um líder comum chamado de Oliver Cromwell. Gravem esse nome, que esse cara aqui vai fazer e desfazer dentro da Inglaterra. Então, a classe popular, que era a Câmara dos Lordes, vai contestar todo o governo de Carlos I. E vai haver a nossa Revolução Puritana, que também é conhecida como Guerra Civil Inglesa, que são os mesmos períodos. A gente conhece como Guerra Civil, que foi a guerra que teve entre os dois lados, entre a nobreza, como vocês podem ver que eu coloquei aqui, versus a burguesia, onde os que apoiavam Carlos I vão competir com os que não estavam contentes com sua forma de governo dentro da Inglaterra. E o nosso Oliver Cromwell vai surgir como líder dessa revolta. Eles vão colocar ele porque ele vai ter ideias para conseguir derrotar o parlamento, a Câmara dos Lordes aqui, que apoiava o nosso Carlos I. Então, quando eles conseguem vencer, claramente quem vence é a Câmara dos Lordes, essa batalha aí. E aí, eles vão colocar quem no governo? Oliver Cromwell. Ele vai instituir dentro da Inglaterra a primeira república, ou seja, uma espécie de monarquia que ele vai delimitar, ok? Muito obrigada. Então, durante o período da Guerra Civil, né, a disputa pelo poder entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, quem saiu vitorioso desse conflito foi a Câmara dos Lordes, que vence a guerra em 1651, 49 e 51 é o fim da Guerra Civil da Inglaterra. E aí vai assumir o poder, como eu posso dizer para vocês, dar uma resumida bem bacana para mim poder entrar aqui dentro do governo de Oliver Cromwell. Quando instaura a Revolução Puritana dentro da Inglaterra, é a primeira fase do conflito, que é a discordância entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quando eles vão de fato, né, para a guerra entre eles mesmo, porque até então era só discussões diversas de opiniões. Quando eles vão guerrear, eles vão colocar Oliver Cromwell, a Câmara dos Lordes, que era a camada popular, vai colocar Oliver Cromwell como líder dessa revolução. Ele vai combater o exército inglês, que era comandado por Carlos I, que vai dar início. Quando a Câmara dos Lordes vence, é a segunda fase do conflito. Por quê? Ele vence, o rei ele vai ser disposto do trono, ele vai ser decapitado, como a gente vai ver lá, que o Oliver vai dissolver isso. Só que quando a Câmara dos Lordes ele vai assumir o poder, que vai ser o poder na mão da burguesia agora e não na mão da aristocracia, vai haver divergência novamente.
entre a Câmara dos Lordes, né, o Parlamento. O Parlamento ele vai aprovar a ideia da revolução contra Carlos I. Alguns do Parlamento que era da Câmara dos Lordes. Quando a Câmara do Comum vence, vai haver de novo uma discordância. Por quê? A Câmara dos Lordes apoiava a volta do poder real, ou seja, Carlos II aqui, ele seria o sucessor de Carlos I, que é o filho dele. Então ele teria que ir para o trono. Só que a Câmara dos Comuns queria o poder na mão da burguesia. Eles queriam o fim ao poder real. Eles queriam poder colocar quem eles queriam no poder para governar por eles. E esse cara, claro, seria Oliver Cromwell. Então essa é a segunda fase da Revolução Puritana. Então quando há toda essa discussão que eles conseguem colocar o Oliver Cromwell no poder, inicia-se a terceira fase da Revolução Puritana. Porque Oliver Cromwell, o governo dele vai exatamente de 53 até 58. Porém, ele vai iniciar o governo dele dentro da Revolução Puritana. Quando eles vencem, ele coloca ele como um líder político e ele vai assumir e vai começar a ter todas as suas medidas. Mas até então ele sofre influência da Câmara dos Comuns, aqui. Então a primeira coisa que ele vai fazer vai dissolver o parlamento. Vai acabar de vez com a Câmara dos Lordes e vai colocar o parlamento como unicamente sendo comandado pela Câmara dos Comuns, que eram os puritanos. Outra coisa que ele vai fazer é o ataque aos presbiterianos, que a gente viu que dentro da Inglaterra existiam os católicos, o anglicanismo, que era que Carlos I queria implantar como religião oficial, o presbiterianismo e o puritanismo. Então, a Câmara dos Comuns eram puritanos, então ele vai começar a fazer ataques aos presbiterianos. Por quê? Esses presbiterianos queriam a volta do poder real. Então, para que esse poder real fosse instituído novamente dentro da Inglaterra, precisava que Carlos II, filho do Carlos I, assumisse o trono. Então ele vai atacar os presbiterianos, vai derrotar eles e vai instaurar dentro da Inglaterra que o parlamento agora, ele dissolve aquela duas divisões que a gente viu lá na frente e vai colocar agora somente a Câmara dos Comuns como exercendo o poder do parlamento. E aí, a hegemonia da Câmara dos Comuns. É eles que mandam e desmandam agora dentro do parlamento. Ok? Por isso, quando a gente fala dissolver o parlamento, não quer dizer que ele distinguiu de vez, mas ele acaba com aquela tradição de divisão de duas classes. E agora somente uma classe vai dominar o parlamento. E aí, o parlamento, que agora é a classe dos comuns, que é a burguesia que está agora mandando e desmandando dentro da Inglaterra, vai fazer o quê? Morte a Carlos I. Ele vai ser decapitado. E aí eles vão instaurar lá em 1649, por aí, 50, que? A República Inglesa. A primeira república e única república que a Inglaterra vai ter, porque até hoje ela sofre a influência do poder monárquico, né? A monarquia aqui. E aí nós vamos ter a forma de governo, o parlamentarismo, que vai ser a ordem geral da Câmara dos Comuns, que é o parlamento agora. Então, é o parlamento que vai governar sobre a figura de um cara chamado Oliver Cromwell, ok? E aí vai surgir Carlos II, ele vai ser derrotado, né, por Oliver Cromwell, porque ele tem alguns apoiadores que querem colocar ele no poder, e aí ele é derrotado e ele foge, para não morrer, ele foge. Ele vai fugir para a Europa Ocidental. E Oliver Cromwell, dentro do governo dele aqui, como a gente está vendo, ele vai instaurar o nosso ato de navegação, aonde ele vai dizer que toda exportação de qualquer produto de outro país tem que ser feita pelos navios ingleses. Então ele vai direcionar os impostos na economia, porque a economia está sofrendo uma grande crise devido a toda a guerra civil que teve, os 10 anos de guerra que eles ficaram lá guerreando para ver quem ia mandar e desmandar entre a disputa de poder, vai sofrer uma grave crise econômica dentro do país, que a gente pode ver lá na página do livro de vocês, tá? Podem acompanhar lá na página do livro de vocês, página 46, que vai dizer
E eu quero ler aqui um pedacinho para vocês grifarem no livro de vocês, para ninguém esquecer, página 47 do livro, tá? Que diz assim, ó. Eles vão instaurar a primeira república, que vai ser nomeada pelo nome do Oliver Cromwell. E aí, o parlamentarismo vai surgir como forma de governo dentro do governo de Oliver Cromwell. Eles vão perseguir o Carlos II, que vai fugir. Ele vai instaurar o ato de navegação. E aqui, bem lá na página 47 de vocês, no último parágrafo, coloca assim. O governo de Oliver Cromwell se iniciou em meio à Revolução Puritana, tendo de combater os movimentos contra a sua administração. A Guerra Civil acabou em 1651, quando Carlos II, filho do rei desposto, Carlos I, foi derrotado e fugiu da Inglaterra para a Europa continental. No entanto, os 10 anos de guerra geraram uma grave crise financeira, o que desagradou bastante os diversos grupos sociais ingleses. Essa situação, associada às péssimas colheitas de bens de consumo, os pesados impostos cobrados principalmente à burguesia mercantil e aos baixos salários, acarretou na crise econômica da Inglaterra. Então, para ajudar a combater essa crise, ele vai instaurar o ato de navegação, onde ele proíbe, né, a exportação de qualquer produto por outros países. Em si, ele diz o quê? Que todos os produtos e mercadorias que forem exportadas terão que ser feitas unicamente pelo nosso navio inglês aqui, que é para fortalecer a nossa economia. Vamos lá, então. Então, devido, como a gente viu lá, a insatisfação por algumas ideias de Oliver vão ser causadas dentro da sociedade, né? Através de algumas decisões que ele vai fazer durante o governo dele, essa sociedade vai ficar insatisfeita. É tanta gente satisfeita, não é isso, meninas? Vocês podem perguntar, mas é assim os processos de transformação dentro de uma sociedade, de um país, de uma civilização. Então, vai voltar novamente os nossos presbiterianos. Lembra quando Oliver ele vai perseguir os presbiterianos, né? Vai tirar eles do poder. Agora eles vão voltar devido ao quê? Com a ideia de insatisfação da população devido a algumas ideias de Oliver. Então, eles vão pegar essa insatisfação dessa população para colocar mais lenha na fogueira, como diz o ditado popular, né? Para começar uma nova rebelião contra esse governo aqui. E os presbiterianos vão juntar forças com os nossos realistas, os nossos Levers, que são os puritanos, que eles defendiam a ideia de liberdade religiosa, que até então a gente viu que Carlos, lá no início, era o anglicanismo, depois passou para o puritanismo, quando Oliver Cromwell ele assume esse poder, né, dentro da Inglaterra, ele vai lá ser o líder do governo. Ele é puritano, então ele vai implantar a religião puritana dentro do país. E aí, existiam os Levers que vão estar insatisfeitos contra o governo de Oliver, e que são os puritanos, que são puritanos da mesma religião que Oliver, mas que defendiam a ideia de liberdade religiosa, onde o ser humano estava liberto, tinha liberdade para decidir qual a religião que ele queria exercer e não ser obrigado a ter uma religião oficial. E os nossos Diggers, que eram a favor da reforma agrária dentro da Inglaterra aqui, tá? Então, o Oliver vai começar a debater essas ideias com os outros parlamentos, que era a Câmara dos Comuns, e ele vai ficar possesso com essa Câmara dos Comuns, porque eles vão começar a querer delimitar poder a ele. E o que é que vai acontecer? Lá, né, na frente, ele vai dissolver totalmente agora, de vez, o parlamento inglês, e vai se intitular como Lorde Protetor da Inglaterra. Ou seja, o poder absoluto vai ser dele. Ele deixa de estar de mãozinhas dadas com o parlamento, que era a Câmara dos Comuns, ele dissolve eles totalmente. O que é dissolver? Acabar, né? Tira todo o poder que estava na mão deles para colocar esse poder total dentro da figura dele, que até então ele era o governador da Inglaterra aqui. Então ele vai se intitular como Lorde Protetor. Então, se eu perguntar na prova para vocês, dentre as figuras, né, que a gente vive dentro dessa revolução toda da Inglaterra,
quem era chamado Lorde Protetor. Então, a gente logo remete para a figura de Oliver Cromwell, tá? Então, lá em 1658, que é onde termina o governo de Oliver Cromwell, com a morte dele, né? E o sucessor dele vai ser quem? Richard Cromwell, que é o filho dele. Mas, como uma boa parte da sociedade aristocrata, que era quem tem grana, que tem dinheiro, tem funções, terras, vai estar insatisfeita, então eles vão querer a retomada da monarquia. E como o Richard Cromwell, ele aqui é novinho, ele não consegue governar, ele não tem poder, né? Poder político, e nem a população está ali apoiando o governo dele, ele vai ser dissolvido do cargo, e o parlamento, que foi dissolvido por Oliver Cromwell, vai restaurar a monarquia, né? A restauração monárquica aqui. E quando ele faz essa restauração monárquica, quem é que volta ao poder? A segunda fase da dinastia Stuart, com Carlos II e Jaime II bem aqui, tá? Então, Jaime II ele vai ser coroado rei da Inglaterra lá em 1660, quando ele retorna, né? Ele fugiu, lembra que ele fugiu? Quando a monarquia volta à restauração monárquica, eles colocam novamente o monarca de direito da família Stuart, que é a segunda fase da dinastia Stuart aqui no governo, com Carlos II. Ele é coroado, e aí Carlos II ele vai ser um rei absolutista, onde o poder vai ser concentrado na figura do rei, né? E aí ele vai fazer força com outro rei conhecido como o absolutista total, que é Luís XIV. É isso? Luís XIV da França. Que Luís XIV que vai proferir a tão famosa frase que a gente viu e a gente discute em sala de aula até hoje. O Estado sou eu. Então, a Inglaterra e a França vão fazer um tratado chamado de Tratado de Dover, que foi um tratado entre Carlos II e Luís XIV. Porque, diferente da primeira dinastia, que era anglicanista, não é isso? Carlos II vai ser católico. Ele vai ser católico e a favor do absolutismo. Ele vai ser um absolutista e um católico, tá? E seu filho também vai ser também a mesma coisa. Ele vai defender o catolicismo dentro da Inglaterra. A gente viu todas as mudanças da Reforma Protestante aqui, as transformações que a Reforma Protestante lá da Idade Média vai fazer dentro da Idade Moderna aqui, ok? Então ele vai fazer essa aliança, né, católica. O Tratado de Dover vai ser o quê? Uma aliança católica entre a Inglaterra e a França, onde Luís XIV vai dar todo o apoio a Carlos II no caso de haver uma revolta da população ou alguém querer fazer uma guerra contra ele, ele dá toda a força, tanto política como militar, para ele vencer isso aqui, tá? Aí, quando Carlos II morre, vai assumir o trono seu filho, chamado de Jaime II. Jaime II vai ter duas filhas. Ele não vai ter herdeiros homens, ele vai se casar com uma protestante, né? E vai ter duas filhas. Como ele precisa de um herdeiro homem no trono, ele vai dissolver o casamento dele, ele vai deixar essa primeira mulher que ele casou e vai se casar com outra mulher, que era católica, né? Ela era católica para tentar fazer um filho herdeiro homem. Só que a sua filha do primeiro casamento de Jaime II vai casar com Guilherme de Orange da Holanda. É isso? Gravem essa parte bem aqui para a gente entender o que foi a Revolução Gloriosa, tá? Então, quando ela casa, ela vai embora. E aí, o nosso Jaime II, que também vai ser católico e absolutista, né? O governo absolutista, onde ele desmanda sem pedir consulta de ninguém. E o parlamento aqui vai começar a ficar insatisfeito, porque eles querem participar do governo. Eles querem também fazer as leis e que favoreçam, claro, a ele. Então, eles vão começar a ter um conflito entre o parlamento e o rei novamente. E o que vai acontecer? O nosso parlamento inglês vai pedir ajuda do governo holandês para tentar derrubar o nosso Jaime II aqui. É isso? E aí que vamos ter dentro da Inglaterra a outra revolta, a outra revolução chamada de Revolução Gloriosa. Tá ok?
Vamos lá. Então, como eu estava falando lá no últimozinho quadro, que eu já apaguei, né? Isso. A nossa Maria, que foi uma das filhas de Jaime II, que era protestante, né? A Maria era protestante, ela vai casar com o nosso Guilherme de Orange. Vou colocar bem aqui, tá? Bem aqui, tá bem aqui, ó. Ela casa com o nosso Guilherme de Orange, que era um herdeiro do holandês. E aí o parlamento inglês ele vai fazer um acordo, vai pedir ajuda do nosso parlamento holandês para tirar o nosso Jaime II do poder, porque até então Jaime II ele era católico absolutista, então ele instaurou dentro da Inglaterra o absolutismo monárquico, né? Então, como a maioria da população era protestante, eles ficavam se perguntando como é que um país protestante tem em seu poder, em seu trono, um rei católico absolutista. Então, com base nisso, eles começam a fazer estratégias para tirar Jaime II do poder. E uma dessas estratégias que eles veem nesse momento é o que? Pedir ajuda ao parlamento holandês. E aí que vai surgir dentro da Inglaterra a nossa figura de Guilherme de Orange. Que é aí que nós vamos ter o quê? A nossa Revolução Gloriosa, tá? Que porque a Revolução Gloriosa ficou conhecida, que é a nossa segunda revolução dentro da Inglaterra, ficou conhecida como esse nome? Porque ela não teve derramamento de sangue. Ela foi uma revolução, sim, porque ela contestou um governo. Qual foi esse governo? Jaime II. Ela queria melhorias, ela queria mudanças e ela consegue, mas não na briga de fato, com as vias realmente de fato de guerra. E sim, ela consegue fazer uma estratégia para que não haja derramamento de sangue. Então nós temos o que? Com a Revolução Gloriosa, o fim da dinastia Stuart, não é isso? A Revolução Gloriosa foi o que? A retirada da dinastia Stuart do poder. É isso que é a segunda geração, a segunda fase da dinastia Stuart no poder, com Carlos II e Jaime II. Então, quando acaba, eles conseguem tirar o Jaime II do poder, acaba, tem um fim a dinastia Stuart, porque Maria, que era da dinastia Stuart, que era a filha de Jaime II, ela vai casar com Guilherme de Orange. Então, quem vai assumir o trono no seu lugar vai ser o marido dela. Então, ele vai dar início a uma nova dinastia, a dinastia Orange, não é isso? Então, ele vai ser Guilherme de Orange, ele vai se tornar o rei da Inglaterra, devido à Revolução Gloriosa, né? Através da aliança dos parlamentos inglês com o parlamento holandês, e ele vai assinar a nossa Bill of Rights, não é isso? Que é a nossa Declaração de Direitos, aonde o parlamento, né? A política aqui, ó, ficará nas mãos de quem? Do parlamento inglês, ok? Ficará na mão do parlamento inglês, como vocês podem ver aqui. Então, através dessa declaração de direitos aqui, como o nomezinho dela em inglês aqui para vocês verem também, ele vai assinar. E esse documento diz o quê? Que o parlamento vai direcionar. Ele vai colocar as leis, ele vai governar. Mas quem vai atribuir vai ser o nosso rei aqui, Guilherme de Orange. Então, dentro da Inglaterra, vai ser constituído o quê? A monarquia parlamentar / constitucional. Por quê, professora Maiara? Porque devido ao quê? O parlamento governa, não é isso? O parlamento vai instaurar, ele vai discutir, ele vai organizar todas as leis, o processo de todinho, né? E o rei apenas vai o quê? Colocar, como hoje nós temos dentro da nossa república no Brasil, onde nós temos a divisão dos 3 poderes, é isso? O executivo, o judiciário e o legislativo. Cada um desenvolve a sua parte para o todo. Então aqui nós vamos ter o quê? O rei vai agir conforme o parlamento. Por isso que é uma monarquia parlamentar. Diferente da monarquia absolutista, onde o rei colocava colocava suas ideias, ele colocava aquilo que ele queria para a população. Aqui nós vamos ser diferente, a monarquia parlamentar, onde o parlamento vai governar,
Ou seja, o rei vai seguir as ordens do parlamento. E aí, como posso falar para vocês, lá no finalzinho do livro, tá? Eu vou estar postando também a atividade para vocês da aula. E que aqui para a gente resumir e fechar nossa aula de hoje. O que é que vai acontecer? Vocês perceberam que ao longo do processo aconteceu o que? O processo de transformação. Desde lá a revolta, toda a questão que a gente viu da primeira, né? Lá, então vem vindo todo o processo de transformação dentro da sociedade, dentro do contexto. E é aquilo que eu venho sempre falando para vocês. Nós precisamos entender a história não simplesmente como fatos históricos passados, mas como fatos de transformação. A minha sociedade, ela se transforma com ideias, vai haver revoluções, vai ter questionamento de poder, mas tudo isso é o processo de transformação para nós chegarmos àquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, ok? Muito obrigada e tchau!